Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Sejuana, essa casa de oração, trazendo muita luz para vocês. E hoje uma noite especial que nós temos aí os nossos amigos do Rio de Janeiro acompanhando aí a nossa exposição. O pessoal lá do Regis, meu querido amigo Regis, está lá com o grupo Espírita Irmão Samaritano. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus aí, acompanhem com a gente aqui essa exposição que vai ser muito interessante. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre a transição planetária e o que está acontecendo durante essa transição planetária. Nós já vimos na exposição anterior, que eu dei aqui nessa casa, sobre as crianças cristal, que são esses seres que estão vindo de outras dimensões e encarnando aqui nas nossas crianças. Ao mesmo tempo em que aqueles espíritos maléficos, aqueles que persistem na maldade, estão saindo aqui da Terra e se dirigindo para mundos menos evoluídos, mundos mais primitivos, de acordo com o grau de espiritualidade de cada um, o seu grau de evolução. Não é castigo nenhum, eles não estão sendo castigados, não estão sendo expulsos daqui, eles estão sendo conduzidos para um local adequado ao seu adiantamento espiritual, sendo que aqui eles estão atrapalhando o adiantamento daqueles que querem progredir, que querem entrar na nova era, que querem entrar no mundo de regeneração. Regeneração, o que é? É a ação de se regenerar. Regenerar é se gerar de novo. É você se transformar num novo homem, numa nova pessoa, num novo ser. É a sua transformação pessoal, é a sua transformação íntima. E aqueles que não querem se regenerar, está tudo certo, não precisa, continua do jeitinho que está. Só que não vai ser mais aqui, vai ser em outro lugar. Nós já falamos sobre o intercâmbio planetário, como que isso está acontecendo? Não está acontecendo no planeta Terra. Não somos só nós aqui do planeta Terra que estamos evoluindo. O universo inteiro está evoluindo. Um átomo, uma molécula evolui. Uma ameba evolui. Uma galáxia evolui. A ciência já disse, né, que o universo está em expansão. As galáxias estão se afastando e algumas se aproximando. Então o universo está em movimento. E como acontece essa transição? Só para a gente entender, coloquei 3 planetinhas ali para a gente poder entender esse processo. A Terra está ali no meio. Nós temos um mundo superior e temos um mundo inferior ao nosso. Está acontecendo agora um êxodo terrestre em que esses espíritos que persistem na maldade, fazem o mal porque são realmente maus e estão indo já para o mundo primitivo. Mas estão indo quando? No momento do seu desencarne. Depois de desencarnarem, vão passar por um processo de memorização, vão se lembrar das suas vidas passadas, de toda a maldade que realizaram, e vão entender que esse mundo é adequado a eles. Da mesma forma, no mundo superior ao nosso, também está passando por um processo de evolução. O universo evolui. E esse mundo superior está passando por um nível mais superior ainda, que nós não conseguimos nem imaginar. E alguns seres lá desse mundo superior não se adequaram. Nesse mundo superior, o mal já não existe, tá? Então não existe maldade lá. Então, como? Por que eles estão vindo para cá? É porque cometeram crimes gravíssimos. Olharam torto para o lado. Ficaram com um pinguinho de inveja da roupa da amiga. Coisas assim que para nós é insignificante, né? Para eles é um ato complicadíssimo, porque lá não existe inveja, não existe ódio, não existe rancor, não existe vingança, não existe genocídio, isso tudo aqui do planeta Terra, né? Então esses espíritos vêm para cá em missão, vêm nos conduzir para uma nova era, para um mundo melhor. Por quê? Nós vamos passar para o mundo de regeneração, correto? Todo mundo sabe disso. Como é que é o mundo de regeneração? Alguém pode me dizer? Alguém já foi lá e voltou para contar como é? Como é que alguém pode explicar para a gente como é um mundo de regeneração? Quem já viveu lá. E esses seres já viveram no mundo de regeneração e está passando por um outro estágio mais evoluído. Então eles vêm nos mostrar esse caminho,
vem nos dar esse exemplo do que fazer para que a gente consiga entrar na nova era com o pé direito. E a gente consiga transformar esse mundo de uma vez só. Porque ninguém aguenta mais do jeito que está, né, gente? É muita guerra, é muito ódio, é muita vingança, é muita coisa ruim, gente. A gente não aguenta mais isso. Isso atrapalha aqueles que querem realmente se transformar. Porque como é que você não vai se emocionar negativamente ao ver uma notícia ruim na televisão ou no jornal? Então essas coisas abalam muito a gente, né? Então esse intercâmbio planetário está sendo muito importante. E da mesma forma que estão vindo espíritos de um planeta superior para cá, e que estão saindo espíritos daqui para um planeta inferior evolutivamente, também aqui na Terra vão permanecer os espíritos. Como o mundo está passando para a regeneração, aquele que estiver arrependido do mal e propenso ao bem, estiver na condição de se melhorar, permanece. Então, quem vai decidir se fica ou se vai, somos nós mesmos. E não são com as nossas palavras, não. Ah, eu quero ficar. Legal, também quero. Mas são as nossas ações e os nossos pensamentos. Orai e vigiai. Lembram? Isso tudo, gente, não é só ciência. A ciência está mostrando que o mundo está realmente em transformação. A ciência está mostrando tudo isso, né? Mas isso está nas nossas obras básicas, que poucas pessoas leem. E eu, a obra que eu mais gosto é justamente a Gênese. Na Gênese, lá no capítulo 18, no item 27, está assim, ó, falando dessa nossa era, desse momento em que nós estamos vivendo. A atual, essa era que nós estamos vivendo, desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Não vai cair um meteoro, matar todo mundo e depois vão pôr outras pessoas aqui, gente. Não vai acontecer isso, não. É numa ordem natural. Vão morrendo, vão nascendo, vão morrendo, vão nascendo, e esses novos seres que estão chegando vão ser melhores. E nós, quando nós reencarnarmos daqui a 100 anos, nós seremos espíritos melhores, porque nós estamos buscando isso. Quem está aqui hoje está buscando isso. Quem está assistindo lá no Rio de Janeiro, lá no estudo do ERG, também está buscando a sua transformação, está buscando a sua melhora. Isso não garante nada, tá, gente? Não adianta vir aqui estudar, falar eu sou espírita e lá fora agir como um ser humano normal. A transformação está aqui dentro de nós, né? E ainda continuando ali na Gênese, né? Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão com que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Não é isso que nós estamos precisando no nosso mundo, gente? Não estou precisando de mais justiça, mas não estou dizendo órgãos de justiça, que isso está meio complicado, esse lado, né? Mas justiça, realmente a justiça real, não está precisando? Não está precisando de mais paz? Olha quantas guerras estão acontecendo no mundo nesse momento. Eu pesquiso sempre antes das minhas palestras, né? Estão acontecendo agora 172 conflitos armados no mundo. 172 guerras locais. Pessoas matando pessoas com armas. 172 conflitos. A gente sabe só de alguns, né? Mas os outros não são relatados. Pessoas matando pessoas. Precisamos de paz. E o que é fraternidade? A fraternidade é você amar o outro como seu irmão, fraterno, é irmandade, é entender que o outro é teu irmão. Gente, vocês conseguem imaginar sair um pouquinho do planeta Terra, ir pertinho da Lua, não precisa nem chegar na Lua, tá? E olhar para baixo e você vê aquela bola azul viajando a mais de 110 mil quilômetros por hora ao redor do Sol. Uma bolinha, e está todo mundo ali naquela nave feita de terra e água. Somos nós. Todo mundo na mesma nave e se matando.
Já pensou? Você está num avião em cima do oceano e dentro do avião você está brigando, está tirando, está matando um ou outro lá em cima? Olha só, o perigo de destruir a todos, né? Nós estamos numa eminência, mas se Deus quiser, isso não vai acontecer. Ainda lá na Gênesis, ainda no capítulo 18, está assim, ó. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Chico Xavier já nos disse em 1971, se eu não me engano, ou 71, 72, eu não lembro muito de data, não. Ele falou, e depois Divaldo confirmou isso. 2/3 da humanidade terrestre, 2/3, gente, sabe o que é 2/3? 3 pessoas, 2 vão embora daqui. Sabe o que é isso, gente? 2/3 vai embora daqui? Você já pensou numa matemática espiritual? Eu fiz essa matemática, tá, gente? Olha só. Os espíritos nos dizem que existem 20% de seres maus, pessoas más. Aquela pessoa má é aquela que sai de casa com a intenção de fazer o mal. Ela faz o mal e se compraz com isso. Não é aquele que sem querer fez o mal para o outro ou no momentinho de raiva, alguma coisa assim. Aquele que sai para fazer o mal mesmo. 20%. Ou seja, só 20% são realmente maus. Mas nós temos de 20% de pessoas boas. Pessoa boa é aquela que não faz o mal, mas ela pratica o bem. Ou seja, 20 e 20. Sobra o quê? O meio, 60%. Correto? Agora faz a matemática. 2/3. 2/3 é o quê? 67%. Espera aí, Marcelo, não são os maus que vão embora? Não são 20%? Cadê os outros 47%? Na matemática espiritual. Vão ser aqueles do meio. O do meio são o quê? Eu não faço mal para ninguém, mas eu também não faço bem para ninguém. É aquele morno, é aquele que não faz nada, é aquele omisso, é aquele que vê algo acontecendo de ruim e não faz nada. Não é comigo. Vira e passa em frente. Vê alguém caído na rua? Não, eu não conheço, não estou nem aí, não vou parar para ajudar. Tem uma ação benevolente em benefício de uma sociedade, algum desprovido. Não, eu não vou ajudar. Sei lá onde é que vai esse meu dinheiro. É aquele que não faz nada de bom, mas também não faz o mal, também não sai de casa para fazer o mal. Esses são aqueles mansos. Aqueles mansos. Kardec perguntou para os espíritos: até quando o mal vai reinar na Terra? Até quando isso vai acontecer? Eles não deram a data, mas eles explicaram uma coisa muito importante. Eles disseram o seguinte: o homem mau, ele é organizado. E o homem de bem é tímido. Essa timidez, gente, tem que acabar. Se você vê um crime acontecer e você fica quieto, na justiça existe uma pena para isso, sabia? Na justiça dos homens existe uma pena de omissão. Se você vê uma pessoa passando mal e você não ajuda, é omissão de socorro. E para a espiritualidade, isso não quer dizer nada? Nós estamos vendo o nosso mundo ser destruído. E o que nós estamos fazendo? Nada, está tudo bem assim, não está me atingindo, é lá, não é aqui, não é nada comigo. Então, assim, gente, 47% desses mais ou menos, desses mornos, desses tímidos, vão embora junto com esses 20% de maldosos, de perversos. Olha só. Por quê? Porque quem está parado não está evoluindo. Quem não está fazendo nada está ficando para trás, enquanto os outros estão adiantados. Então, não adianta estacionar. Nós temos que ir em frente. Temos que seguir em frente. Precisamos nos mudar, né? Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. São as crianças que nós chamamos de crianças cristal,
E os cientistas já identificaram esses seres diferentes e chamaram de crianças das estrelas. Estão percebendo que há mudanças em algumas crianças que estão nascendo. Já perceberam que elas têm mudança no crânio. O crânio tem uma divisão a mais. Elas já perceberam uma diferença numa inclinação no osso esfenoide, que fica atrás da garganta e que suporta o cérebro. O cérebro fica apoiado em cima desse osso esfenoide. Ele está um pouquinho mais inclinado em algumas crianças. Significa que ele tem mais massa cinzenta. Mais massa cinzenta é mais neurônios. Mais neurônio é o quê? Mais inteligente. Fora a elevação moral que elas têm, que a gente não consegue nem compreender. Então, isso está acontecendo. A ciência está vendo isso, e a espiritualidade já fala isso há quase 200 anos atrás, né? Então, vamos prosseguir. Jesus foi o primeiro que veio nos dizer a respeito disso, quando ele disse que há muitas moradas na casa do Pai. Se há moradas, significa que tem gente morando lá. Ah, mas ele estava falando dos animais. Se fosse um animal, onde que o animal mora? É numa toca. Onde os pássaros moram? É em ninho. Quem é que tem morada? É o homem, é o ser humano. Significa que há muitos mundos habitados no universo. Isso é incontestável. Isso não dá para a gente negar. E está na Bíblia, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Paraíso significa que não era na Terra. A gente já sabe que Adão e Eva não eram duas pessoas, mas uma raça, a raça adâmica, né? O Espiritismo já veio explicar isso daí. Então, os avisos estão em toda parte. Para que a gente possa prosseguir, vocês entenderem um pouquinho sobre isso, né? Por que índigo? Por que cristal? Isso é apenas um nome para que a gente possa identificar, possa diferenciar esses seres, né? Divaldo nos diz que aqueles médiums que conseguem ver a aura da pessoa identifica esses índigos como uma aura azulada, com um contorno azul, e um azul mais cintilante, é um azul mais escuro, como a calça jeans, que é o índigo blue. E é índigo porque esse azul, ele vem lá da Índia, tem uma planta lá na Índia, então é índigo, esse nome que foi dado. E essas crianças foram batizadas de cristal por causa da sua aura muito alva, muito clara, muito brilhante, que brilha intensamente. E do peito dela, dessa região central, fica um colorido, como quando a gente olha um prisma, você olha um cristal e você vê o raio de sol batendo no cristal. Se você olhar de perto, você não vê um monte de coloridinho, mas ele brilha bastante, né? Então, por isso foram apelidadas carinhosamente de cristal, por causa das suas auras. E quem são os índigos de hoje? Divaldo nos diz que os índigos vieram em todas as eras, em todas as épocas da humanidade. Mas quem são os que estão vindo agora? São os grandes mestres que fizeram diferença na sua geração, no seu local, na sua cidade, na sua época. Sócrates, Carl Jung, Emmanuel, Vivaldi e aquele mendigo lá da rua. Porque o fato de ser um mestre não quer dizer que ele tenha reconhecimento internacional. Ele pode ser um mestre dentro daquela sua comunidade, dentro daquele seu bairro. Ele pode ser um mestre para aqueles transeuntes, aquelas pessoas que vão transitar ao redor dele e ele passa grandes ensinamentos. Então, não precisa ser um mestre realmente reconhecido. Mas esses espíritos, que são os índigos, eles estão nascendo, renascendo em missão. Por quê? Porque eles já conseguiram atingir um grau de elevação moral mais elevado. Eles já conseguiram atingir um grau de intelectualidade mais elevado. Então, eles vêm como mestres para quê? Para ensinar. Assim como um professor já estudou mais do que a maioria, ele vai para a escola para ensinar aqueles que ainda não aprenderam. Por isso que nós chamamos de mestres. E quando que vieram agora, nessa nossa época, em mais quantidade esses índigos? Divaldo Franco nos diz que logo após a Segunda Guerra Mundial, vieram a primeira leva de índigos, que foram os pacificadores. Eles nasceram lá na década de 50.
5 anos após o final da guerra. Para quê? Para pacificar o mundo. E Divaldo nos conta também que a maioria, a grande maioria, na verdade, falhou. Porque quando eles tinham idade para mudar o mundo, que é já na faixa dos seus 20, 21 anos, aconteceu a Guerra do Vietnã. Em 1969, né, aconteceu a Guerra do Vietnã. E eles não conseguiram fazer a pacificação. Aí vieram com aquela paz e amor, bicho, liberação sexual, libertinagem, vamos usar as drogas, liberação das drogas, e começaram a entrar no mundo e se desvirtuaram da sua grande missão, que era trazer paz ao mundo, dando o seu exemplo. E eles foram mal vistos na sua época. E na década de 60, vieram uma grande leva de índigos também, nasceram ali na época de 1960. Quando eles já tinham lá pelos seus 20 anos, ou seja, lá pelos anos 80, eles foram os transformadores. Eles transformaram o cinema, que era de filme, em digital. Lembra da máquina digital? Começou a surgir, aliás, a máquina analógica com fita começou a surgir ali. O videocassete, ó, tem nessa foto aqui vários aparelhos de som, o Walkman, a câmera filmadora portátil. Então eles vieram transformar aquilo que já havia sido transformado, trazendo novo conhecimento. Na década de 80 nasceram os desbravadores. Na verdade, todos são desbravadores, mas esses são mais específicos dessa galera que nasceu ali na década de 80. Eles pegaram aquilo que já existia, que era o analógico, e transformaram tudo em digital. E está nascendo agora uma nova galerinha que está transformando o digital em nuvem. Agora tudo é nuvem, você não tem mais nada, você não tem mais documento, você não tem mais nada. Eu renovei o licenciamento do veículo, eu não tenho um papel sequer que prova que eu tenho licenciamento do veículo, tudo digital. Carteira de motorista digital, está tudo lá na nuvem, não tem mais no bolso. Eles vieram transformar isso. Dinheiro, quem é que tem dinheiro no bolso, gente? É tudo Pix, né? Tudo agora é digital. Vieram transformar, vieram fazer transformações na sociedade, né? E o que Divaldo fala a respeito disso, né? Vamos ver o que Divaldo fala a respeito de como se sentem esses índigos. Será que eles se sentem bem? Se eles se encaixam nessa sociedade? Se eles veem tudo numa boa? Se está tudo legal? Vamos ver o que Divaldo fala aqui. Então, os observadores estabeleceram que essas crianças índigos nascem e sentem-se como seres diferentes, como seres nobres. Deu a impressão de que são até superiores aos pais. Elas acreditam merecer estar neste mundo. Este mundo parece que foi preparado para elas. E se surpreendem quando não são compreendidas ou quando as pessoas não pensam da mesma maneira em relação à sua conduta. Não tem problema de não estima. Elas têm um tipo de consciência embrionária de que devem ser respeitadas. E por isso mesmo dizem com muita frequência aos seus pais quem são, deixando transparecer reminiscências de outras vidas, de outras estâncias, de outros lugares onde teriam habitado. Essas crianças têm muita dificuldade de lidar com autoridades absolutas, particularmente quando essas imposições não são explicadas e não apresentam questionamentos. Não é o fato de dizer, você vai fazer, e ela redargui, não faço, e não faz. E não faz mesmo. Esses índigos, eu vou passar para vocês aqui as características para ver se vocês se encaixam. Será que um de vocês aqui é? Com certeza aqui nós temos vários índigos aqui entre nós, e quem está assistindo também vai acabar se identificando com essas características, né? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo aqui.
Eles não estão aqueles perdidos no mundo. Ah, eu não sei o que para o mundo que eu quero descer. Não, que o mundo continue. O mundo está muito devagar. Tem que dar uma acelerada nisso. Eles sabem o que eles têm que fazer e eles fazem. E eles não aceitam imposição porque eles sabem a carga de responsabilidade que tem em cima deles. E eles não aceitam que uma outra pessoa venha e diga para eles o que tem que fazer. Ainda mais autoritário. Vai lá e faz isso. Vamos lá. Estou mandando. Ah, não fala isso com o índigo. Porque ele não vai fazer. Se você não fazer, eu vou fazer aquilo com você. Pronto. Desafiou o índigo, complicou para o lado dele. Porque ele vai falar, agora faz, agora eu quero ver. Então, os índigos, eles sabem o que eles vieram fazer. Eles são os agentes transformadores. Eles são destemidos. Os índigos são os desbravadores. São aqueles que entram numa floresta onde ninguém nunca entrou. Precisa abrir uma trilha naquela floresta para poder chegar no rio ou para poder chegar na outra cidade. São os índigos que vão lá. Ah, mas tem bicho, tem cobra, tem aranha, tem desfiladeiro. Não importa. Eles vão e eles vão abrir o caminho. São eles que vão transformar o planeta Terra? Não, mas eles vão abrir o caminho para que as crianças cristais sejam as transformadoras. Alguém precisa fazer isso. E aqueles medianos vão fazer? Não. Então eles assumem esse papel e vão lá e fazem. E se alguém se colocar no meio do caminho, eles desviam. Vocês pensaram que ia falar passa por cima, né? Não, o índigo não passa por cima. Ele empurra de lado, sai do meu caminho, mas ele não passa por cima, não. Quais são as características de uma criança índigo que agora já se transformou em adulto? Um adulto índigo. Quais são as principais? Gente, é muita coisa. Está tudo dentro de um livro que eu vou colocar aqui no final da palestra, quem quiser estudar um pouquinho mais a respeito disso, né? A principal característica é que elas são introvertidas na maior parte do tempo. São pessoas mais fechadas dentro do seu mundo. Elas não é que elas são antissociais. Elas preferem, ao invés de sociabilizar numa baderna, numa bagunça, numa festança, que vai ser, vamos colocar assim, inútil, sem finalidade, que só vai prejudicar, ela prefere ficar em casa, estudar, ou fazer qualquer outra atividade que possa melhorar o seu conhecimento e possa trazer uma elevação intelectual e espiritual. Então, elas acabam achando, os outros acham que elas são introvertidas, mas elas não são. Elas sentem-se como se ninguém as entendesse. E não entende mesmo. São aqueles que sentam na frente de um professor numa sala de aula, são os melhores alunos e são aqueles que os outros colegas vão caçoar deles. Isso é interessante, né? Eu era um desses aí. E os outros alunos riam de mim e eu não entendia, eu não levava aquilo a sério. Eu olhava para eles e eu dava risada. Eles davam risada, eu dava risada também. Oh, meu Deus! Um bando de imbecis, de tolos. Ora, eu estou tirando 10, eles estão tirando 5, 6, estão rindo de mim. Como assim? Aí eu dava risada, né? Ou seja, não adianta. Eles não são compreendidos. As pessoas não conseguem entender um índigo, né? Eles possuem uma inteligência criativa acima da média. Inteligência criativa é aqueles grandes executivos estudam e pagam fortunas para aprender a lidar com os dois lados do cérebro, o racional e o emocional. O índigo já nasce com isso. Ele já trabalha com a criatividade e o racional ao mesmo tempo. Ele tem um intelecto acima da média. Se um teste de QI vai apresentar ele acima da média, com um índice um pouco mais elevado. Por quê? É um presente de Deus? É a conquista dele, ele conquistou aquilo. Se o outro não conquistou, o problema é do outro, mas ele conquistou, é dele, ele sabe disso, né? Tem consciência disso. Eles possuem um grande senso de justiça e se incomodam muito quando vêem as injustiças acontecendo no nosso mundo. Se incomodam muito e tentam, de alguma forma, transformar aquilo. Eles são agentes transformadores. Eles lutam contra essas injustiças. E eu vou mostrar para vocês aqui essas características, né? Eles possuem um sentimento de realeza e agem dessa forma. Aqui não é que eles se sentem como reis, não é. Mas você sabe aquele ditado, né? Em terra de cego,
Então, quando ele vê o restante da humanidade, ele fala assim, meu Deus, pobre coitado, né? Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar esses seres. Eles não podem ficar nesse estado tão primitivo. Como que eles vão ficar assim desse jeito? E ele tenta, de alguma forma, ajudar todos a se elevarem também. Por isso que muitos dos índigos são professores, são mestres, são diretores, são pessoas que estão no comando passando conhecimento para outros, para que outros cheguem naquele estágio que eles estão. Eles não se sentem como rei e os outros inferiores. Eles sentem, sim, numa posição melhor, mas eles querem que todos cheguem nessa posição também. E eles procuram ajudar todos a chegarem nesse lugar. Eles parecem antissociais, né, porque são introvertidos, menos com outras crianças do mesmo tipo que eles, né? Que tenham também, eles percebem essas características. Eles têm reações agressivas quando são contrariados. Eles sabem o que eles querem, eles sabem que aquilo é importante ser feito, eles sabem que ele assumiu esse compromisso de fazer. E quando outras pessoas atrapalham esse caminho, ele se torna agressivo. Não agressivo de pegar arma, dar tiro e tudo mais. Ele levanta a voz, ele briga, ele impõe e mostra o seu pensamento. E se não quer, ele sai e vai fazer em outro lugar. Ele não para o trabalho porque outras pessoas estão dificultando. Então, quando eles são contrariados, eles se tornam agressivos. Eles tomam uma postura de defesa. Na verdade, não é nem de defesa, não. É ataque mesmo, porque sai do caminho que eu tenho uma coisa para fazer que é muito importante, né? Continuando aqui as características, né? Eles têm dificuldade com autoridade absoluta. Já falei, né, sobre a imposição. Vai lá que eu estou mandando. Não faz isso. Explica por que eu tenho que fazer isso. Olha, você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, acontece aquilo, e aquilo vai prejudicar todo mundo. Ah, entendi. Então eu vou fazer. Então conversa, não seja autoritário e mande na criança ou no adulto, né? Não aceitam imposições, como eu falei, né? E são inconformistas com sistemas impositivos que não valorizam a criatividade. O índigo sempre tem uma forma mais fácil, mais criativa e mais agradável de se fazer uma coisa que se fazia de forma enfadonha. Um dos grandes problemas que o índigo encontra é no sistema de ensino atrasado que nós temos. Esse sistema educacional que educa as crianças de forma linear e não de forma quântica. É um sistema atrasadíssimo, mas que continua ainda sendo imposto. Não porque eles acham que esse sistema realmente funciona. Sabem que não funciona e por isso mesmo impõe esse sistema, para que continue todo mundo submisso e as pessoas não cheguem no nível intelectual. A gente sabe disso, né? Frequentemente encontra uma maneira melhor de se fazer as coisas, né? Como eu falei agora há pouco. Não temem ameaças e não cedem a pressões e chantagem. Se fizer, você vai arrumar encrenca, porque agora, se você ameaçou, vai ter que cumprir a tua ameaça. Ou vai ter que baixar a cabeça para o índigo e deixar ele passar e ele seguir o caminho dele, né? Tem absoluta consciência do que estão fazendo. Então mesmo, tem consciência disso mesmo. Eles sabem o que eles têm que fazer e eles fazem. Eles sentem aquela força interior puxando eles para frente e eles vão realizar o que precisa ser realizado, né? A grande maioria deles são portadores de DDA e TDAH. DDA é déficit de atenção. E o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque a mente deles trabalha de forma quântica. Ela trabalha várias coisas ao mesmo tempo. E o tempo eles acham muito curto. Então, é uma dificuldade lidar com tanta informação ao mesmo tempo. Vamos ver aqui o que Divaldo Franco fala a respeito dos índigos e do TDAH. Será que quem é índigo é doente? Esse TDAH é uma doença? O que é isso? Vamos ver o que Divaldo fala aqui. Ó. Foi quando outros investigadores tiveram ocasião de observar que são crianças irrequietas, mas não necessariamente portadoras de patologias. Existem
as crianças TDA, as crianças TDAH, mas também existem crianças com aquelas características não patológicas, não doentes. Depois de estudarem detidamente, eles conseguiram fazer uma separação entre a conduta das crianças TDA e daquelas crianças índigos ou das crianças cuja aura muito alva passou a denotar como crianças cristais, que são diferentes das crianças índigo. São dóceis. Então, assim, os índigos têm DDA e TDAH, assim como os cristais. Mas isso não vem de uma patologia, não é um problema no cérebro, não é uma química no cérebro que faz com que eles sejam assim, não. É que o cérebro deles está num nível mais avançado e esse nível mais avançado causa esses distúrbios, não é uma doença que eles têm. Então, os médicos conseguem identificar, através de exames, se é patológico, ou seja, se é algo orgânico do cérebro, da química do cérebro, ou não, se é emocional, se é afetivo. E nos índigos é emocional, ele é afetivo. Porque o índigo, ele tem um cérebro quântico. Sabe o que é um cérebro quântico? Nós todos, aqui nesta geração, já nascemos com cérebro quântico. Mas nós somos limitados, condicionados a um cérebro linear. Tanto que a gente aprende na escola da pior forma possível e imaginável. A gente aprende assim, ó. A, E, I, A, U. A, B, C, D, E, F, G, A, B, A, B, B, E, B. 0, 1, 2. É tudo de forma linear. Quem é índigo, quem é cristal, isso é tedioso, porque ele aprende tudo de uma vez e de forma mais dinâmica. Para vocês terem uma ideia como funciona um cérebro quântico, é assim. Num cérebro normal, quando você pede assim, eu quero uma pessoa que esteja de camisa rosa na plateia, o cérebro normal vai fazer assim, não é, achei. Ele vai linearmente, de preferência na primeira linha e linha por linha até achar. O cérebro quântico, ele já olha tudo de uma vez e fala, tá ali. Pronto, é instantâneo. Isso é quântico. Quântico é volumétrico e o linear é ponto a ponto. Nós temos a mente quântica, mas somos condicionados a uma mente linear. Nós temos essa capacidade dentro de nós. Só precisamos desenvolver, né? E agora vamos ver aqui em quais grupos os índigos atuam. Existem 4 grupos específicos que Divaldo Franco falou e que os psicólogos também já conseguiram identificar. Esses 4 grupos são os grupos dos artistas, ou seja, os índigos artistas. Grandes mestres que foram musicistas em outras épocas estão nascendo como artistas. Humanistas, defensores de valores morais, valores sociais, defender o planeta, defender minorias, são aqueles que se dedicam à humanidade, não aos seus interesses pessoais ou interesses financeiros. Conceituais, esse é um grande grupo que está vindo, trazendo novos conceitos, novas formas de se ver uma coisa, ou seja, trazendo novos ideais. Vamos pensar dessa forma? O que você acha desse conceito? Vamos melhorar a nossa educação? Vamos melhorar a nossa sociedade, a nossa rua? Vamos melhorar o nosso mundo, trazendo novos conceitos para que isso aconteça. E nós temos um grupo muito determinado aí, são os interdimensionais. São seres que conseguem, são os médiuns que a gente fala, né? Mas não são apenas os médiuns que falam com os espíritos, porque nós estamos na 3ª dimensão e os espíritos, quando desencarnam, né, estão na 4ª dimensão. Eles falam com seres da 5ª, da 6ª e até da 7ª dimensão. Eles conseguem falar com os seres extraterrestres. O espírita não gosta que fala extraterrestre, né?
Vamos falar seres de outras dimensões. É a mesma coisa, mas o espírita não fica chocado, né? É a mesma coisa, gente, é uma palavra. Se não é do planeta Terra, ele é extraterra, é extraterrestre. É de outra dimensão, não é da nossa dimensão, é de outra. Não tem problema. Não, não pode falar de outros planetas. Vamos falar de outros orbes. Que bonito. Orbe é um planeta. Então, a palavra não significa nada. Tem que ver o seu conceito, né? O conceito da palavra. Então, eles conseguem falar com seres de outras dimensões. E nós temos vários espíritos encarnados, que são médiuns, que falam com outros espíritos desencarnados de outros planetas. Inclusive, falam com espíritos de outro planeta que estão em desdobramento. Sabe o que é desdobramento? O cara está dormindo lá em Andrômeda. E aí o espírito dele está em desdobramento e fala com o médium que está aqui no Brasil consciente. Então são os interdimensionais. Vamos ver um pouquinho, rapidamente, sobre cada um desses. Né? Os índigos artistas, né? Eles têm fortes ligações com as belas artes. Não é com as artes, tá? Porque se você falar sobre funk é arte, né? Alguns dizem. Aí vai entrar numa complicação. Então vamos falar as belas artes, as artes belas, né? Aquelas que trazem grandeza, encantamento. E costumam fazer delas a sua profissão. Eles acabam se tornando artistas, eles gostam da arte, usando-a como ferramentas transformadoras. Eles não usam a arte para desestressar. Eu vou pintar um quadro porque eu estou muito estressado, eu quero me acalmar. Não. Ele pensa, o que eu posso pintar que vai dar um impacto na vida das outras pessoas, um impacto transformador? Então, ele usa a arte dele como uma ferramenta transformadora para o outro. Então, esses são os espíritos artistas, né? As profissões ou atividades que eles têm mais tendência, se eles não tiverem essas, eles forem trabalhar em outra coisa, eles vão ser frustrados e vão estar sempre nervosos e irritados, né? São os musicistas, atores, escritores, pintores, produtores audiovisuais, como eu, professores ou diretores dentro do mundo das artes, né? As características específicas são mais sensíveis do que a maioria. E é preciso ter mais sensibilidade, porque a arte exige isso. E para você transmitir isso através da arte, você tem que transmitir sensibilidade, né? Eles costumam ter uma estatura pequena ou mediana. São aí, vamos dizer, os homens de 1,70 m, 1,80 m, medianos, né? Eles são muito criativos e serão os futuros professores dos artistas. Eles acabam se apegando tanto a essa arte com uma paixão tão grande, mas como eles são mestres, mestre-professor, eles acabam ensinando os outros aquilo que eles sabem, né? Outros que são os humanistas, que são muito importantes, todos eles são importantes nessa nossa sociedade, né? Os humanistas, eles valorizam as ações humanas, principalmente no desenvolvimento dos valores morais. As profissões ou atividades que eles exercem, doutores, né, dentro da medicina, advogados, porque eles têm um senso de justiça muito apurado, eles querem defender o que é justo, professores, médicos, políticos, mas políticos que entram na política para fazer mudança, tá, gente? Para que realmente traga resultados para a população. E diplomatas, que são aqueles que vão agir entre dois países para que haja paz, né, para que tenha paz entre os povos. As características específicas são extremamente sociais, se sociabilizam com uma facilidade incrível, né? Conversam com todo mundo e fazem amizade facilmente. Eles são impulsionados a servir as massas. São hiperativos também. São aqueles que saem do seu país e vão lá, Médicos Sem Fronteira. Ele não faz a medicina, vou fazer medicina porque eu vou ganhar muito, vou ter um status, vou ter uma casa, um navio, vou ter isso. Não, faz a medicina para ajudar as pessoas. E ele sai do seu país e vai lá no meio da África, Médicos Sem Fronteira, e vai ajudar as pessoas. São pessoas idealistas, né? Os índigos conceituais, eles são engenhosos e espirituosos. São formadores de opinião. Opiniões positivas, tá, gente? Não é que a gente acaba vendo lá quando está passando o dedinho, não, tá?
são formadores de opinião, desenvolvem novos conceitos e apresentam formas diferentes de se ver a mesma coisa. Então, eles vêm para influenciar positivamente as pessoas. As profissões ou atividades que eles exercem normalmente são engenheiros, arquitetos, projetistas, astronautas, porque eles veem o espaço, eles acham tudo muito encantador, e como são desbravadores, vão desbravar o espaço, né? São pilotos, são oficiais militares para defender o seu país. Eu preciso defender. Eles trabalham sempre para o benefício do próximo. As características físicas mais marcantes, eles são voltados mais para projetos do que para pessoas. Eles sabem que as pessoas estão passando dificuldade, mas ao contrário do humanista que corre lá para socorrer, ele pensa, como é que eu posso transformar isso? Na África estão passando fome. Por que estão passando fome? Por que não tem água? Então, peraí, eu vou desenvolver um projeto para conseguir fazer uma irrigação e eles possam ter água e vão ter alimento e vai acabar com a fome. O humanista já vai socorrer, vai dar comidinha para eles. Eles são mais projetistas, né? Eles têm um porte atlético, mesmo quando são crianças. E os meninos tendem a manipular a mãe e as meninas, os pais. Eles são grandes manipuladores para conseguirem aquilo que eles querem, né? E normalmente eles conseguem, né? E os interdimensionais são seres que atingiram suficiente consciência do significado da vida. Não atingiram todo, mas atingiram já um grau mais elevado dessa consciência. Por que nós estamos aqui? Qual o sentido da vida? Por que eu devo evoluir como um ser humano? Por que eu devo evoluir espiritualmente, né? Comunicam-se facilmente com seres de outras dimensões, como eu falei agora. Com qualquer dimensão. Claro que tem um limite, né? Se eu não me engano, vai até a 6ª ou 7ª dimensão, eles conseguem se comunicar. Além disso, é claro, estão numa outra frequência, eles não vão conseguir. Como eles são interdimensionais, eles têm esse conceito e ele consegue entender essa outra dimensão, normalmente eles vão se transformar em filósofos, escritores, médiums, parapsicólogos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, para ajudar essas outras pessoas a se melhorarem. As características específicas desses seres, eles têm uma altura maior do que os demais índigos, têm plena consciência do que vieram fazer no mundo. Na verdade, todo índigo tem essa consciência, tá? E costumam dizer frequentemente, eu sei, mãe. Quando a mãe fala alguma coisa, eu sei. É coisa mais que eles falam. E realmente eles sabem. Que aquilo que você está falando, ele já viu de alguma forma. Eles têm um ou mais amigos invisíveis. Quando são crianças, né? Está falando sozinho, né? Ah, está falando sozinho. Não, está falando com um amigo invisível. E quando é adulto, se torna médium, aí fala com muitos e muitos espíritos, né? E qual é a missão deles? Os índigos são os desbravadores, são aqueles que vieram desbravar essa nova era. Vieram impulsionar o desenvolvimento do planeta, principalmente nas artes e nos demais aspectos do intelecto, ajudando a todos a se melhorarem intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Todos se melhoram. Ele pensa, se eu conseguir, você consegue. Como não? Olha aqui, estou te dando o meu exemplo, né? Eles vieram lutar contra as injustiças sociais de qualquer tipo. Justiça para todos, né? Eles vieram trabalhar pela transformação moral da sociedade. Eles têm um senso ético, um senso moral mais elevado. E isso, para algumas pessoas, incomoda, né? Eles vieram preparar o terreno para as crianças cristal. Não são eles os que vão mudar o mundo, mas eles vão abrir o caminho para que as crianças cristal consigam fazer aquilo que elas vieram fazer. Eles vêm proteger, vêm amparar e dar possibilidades dessas crianças fazerem aquilo que elas vieram fazer aqui. Vamos ver o que Divaldo fala a respeito da missão dos índigos. Segundo os nossos amigos espirituais, a mudança real
para o mundo de regeneração. Claro que não será o mundo dos beijinhos, da fraternidade, da plenitude, para o mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, é claro, haverá novos parâmetros que estão sendo estudados na atualidade, que estão sendo apresentados por esses humanistas e por aqueles que já virão logo depois deles. Porque os índigos irão preparar a nossa organização neuronial para que os espíritos cristal, aqueles missionários, encontrem em nós as respostas orgânicas para desempenharem as tarefas do mundo melhor. Não são apenas desbravar o caminho e dar essas oportunidades. Essas crianças que estão vindo de outra dimensão, eles têm muito mais neurônios do que nós. O cérebro deles é muito mais ativo e já tem a mente quântica. Como é que você vai colocar um ser desses numa pessoa comum que ainda tem o cérebro linear? Isso vai ser uma tortura gigante, não vai conseguir encaixar. Os índigos, eles já vieram com esse cérebro quântico e usam esse cérebro quântico. E esse DNA do índigo vai ser passado para a criança cristal, para a formação do seu perispírito. E esse perispírito vai ser influenciado pelo espírito dessa criança cristal e vai modificar ainda mais esse DNA, transformando num ser com mais saúde, mais alto e melhor organicamente, fisicamente, emocionalmente e intelectualmente. E as pessoas comuns, eu não sou índigo, então eu sou uma pessoa atrasada? Não. Todos nós podemos nos transformar em índigos. Todos nós vamos nos transformar em índigos, a partir do momento que começarmos a usar o nosso cérebro quântico, a usar a sua capacidade mental. A partir do momento que você largar as coisas ruins que você anda fazendo e começar a fazer coisas boas. A partir do momento que você se transformar para que você entre no mundo de regeneração, um ser humano melhor. Eu vou passar para vocês aqui uma escala, né? Mas daqui a pouquinho eu vou passar essa escala. Como lidar com o índigo? Isso é importante. Eu me identifiquei com um índigo. Ou, o meu marido, eu acho que ele é um índigo. O meu sobrinho, ou o meu filho é um índigo. Como é que você vai lidar com ele, né? Devemos dar oportunidades de desenvolvimento das suas potencialidades, oferecendo terreno fértil para a sua inteligência e sua criatividade. Observe, se você percebeu que teu filho é índigo, dê a ele condições, oportunidades dele desenvolver essas potencialidades que estão dentro dele, que ele tem uma grande missão ali. E se você não ajudar, você vai atrapalhar. Então, se ele veio para você, ajude. E se ele é um companheiro seu, entenda como ele é e auxilie ele nesse processo, como agente transformador. E é isso que a gente precisa fazer, auxiliar, dar oportunidades, né? O índigo será a criança cristal do futuro. Ele, dentro desse grau de elevação, ele vai se transformar em cristal. As crianças cristal vão se transformar em crianças diamante. E as pessoas normais vão se transformar em índigo, depois cristal, depois diamante, e assim é o processo, nosso processo evolutivo. Aqui eu fiz um gráfico, já encerramos a palestra, tá, gente? Só para que a gente possa entender a diferença entre essas crianças. Como é que eu consigo identificar? Ali, o primeiro risquinho é o racional. O segundo risquinho do meio é o emocional. E o terceiro, laranja, é o espiritual. Uma criança normal, que ela não é índigo nem cristal, ela tem tudo mais ou menos no meio. É tudo na média. É o mais ou menos de tudo, né? Uma criança índigo, vocês podem perceber que o racional é maior, é mais inteligente. Mas, em contrapartida, olha o emocional lá embaixo. Ela tem grandes problemas emocionais, por isso que acaba sendo introvertido, né? Mas, em comparação também, o seu lado espiritual é mais elevado. Então, você consegue fazer uma identificação. Já as crianças cristal, olha como ela tem tudo mais elevado, no nível mais elevado. E as crianças diamante, que são aquelas naquele mundo superior que eu falei para vocês, que está em transformação, eles estão se transformando em diamante lá. E olha como eles são, tudo em grau máximo. Inteligência, o racional, o emocional e o espiritual em grau máximo. Nós temos sempre que equilibrar inteligência,
e o emocional e o espiritual para a gente conseguir um equilíbrio e conseguir evoluir. Alguém aqui já conseguiu se identificar como índigo? Levanta a mão, por favor. Não conseguiram se identificar. E aí no Rio de Janeiro, alguém se identificou como índigo? Espero que sim, depois respondam, deixa ali os seus comentários, né? Mas vocês entendem a importância? Quando vocês encontrarem um desses seres, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Dar oportunidades para que eles possam desbravar a terra e abrir os caminhos para as crianças cristãs, que são os agentes transformadores. E se vocês não são índigos, vocês podem se tornar, desde que vocês queiram, desde que vocês busquem isso, né? Essa palestra, eu me baseei em várias palestras de Divaldo Franco, que é um grande especialista nesse assunto. Assisti já, eu tenho no meu computador centenas de palestras, centenas de vídeos, centenas de livros também, eu gosto muito desse assunto, e eu recomendo esse livro de Divaldo Franco, A Nova Geração, a visão espírita sobre as crianças índigo e as crianças cristal. Quem quiser identificar, eu identifiquei que eu tenho um filho que é cristal. Esse livro está disponível tanto no Kindle, né, que é o e-book, quanto o livro físico também para comprar, e um precinho bom, um precinho especial. Gente, vocês veem que é um assunto muito complexo para a gente dar em pouco tempo, né? Eu já tinha visto que 45 minutos não dá, apesar de que eu me apressei bastante, vocês viram que eu falei muito mais rápido do que eu costumo falar, para poder encaixar nesse tempo. Porque não é uma coisa que dá para dividir em duas palestras, uma aqui e uma no mês que vem, vai quebrar totalmente o conhecimento. Então, peço desculpas para vocês aí por terem adiantado aí no nosso tempo, mas eu espero que seja proveitoso para vocês, tá? Agradeço a atenção de vocês, agradeço aí o pessoal do ERG, aí do Regis, aí no Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham entendido também. E se tiverem dúvidas, deixa nos comentários que a gente vai responder em seguida. Se vocês também, se tiverem dúvidas, deixa lá, o nosso vídeo vai estar no Facebook, que o Caio colocou lá. Deixa lá seu comentário, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Laiana vai fazer um encerramento agora, uma musiquinha para a gente, para que a gente possa se preparar para o passe. Muito obrigado a todos. Então, vamos nos concentrar, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Maior Jesus, mentalizarmos o nosso corpo, a nossa mente, envolvidos por uma cor rosa, rosa claro, que é a cor do amor. E quem puder cantar, canta conosco mais uma vez a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos manter o silêncio.